Vamos discutir os alimentos mais benéficos para a restauração do intestino e a limpeza das artérias, ou seja, a redução da placa aterosclerótica. Esses alimentos desempenham um papel fundamental na melhoria do microbioma intestinal, a comunidade de bactérias e outros micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal, GI. Mas por que estamos enfocando o intestino ao buscar prevenir obstruções arteriais que podem levar a ataques cardíacos e derrames? A resposta reside nos estudos recentes que demonstraram a relação entre o desequilíbrio bacteriano intestinal e o aumento da placa e endurecimento das artérias coronárias em seres humanos. A desbiose, caracterizada pelo desequilíbrio das bactérias intestinais, pode ser ocasionada pela diminuição da diversidade de bactérias benéficas, pelo aumento das prejudiciais ou por ambos. Em uma pesquisa recente, publicada em julho de 2023 no periódico Circulation, pesquisadores suecos analisaram a conexão entre as bactérias intestinais e a aterosclerose nas artérias coronárias de 8.973 participantes com idades entre 50 e 65 anos. Os resultados indicaram que Streptococcus e outras bactérias comumente encontradas na cavidade oral contribuem para a inflamação e acúmulo de placa nas artérias coronárias. Outro estudo, divulgado no European Heart Journal em 2018, identificou, pela primeira vez, uma ligação entre o microbioma intestinal e o endurecimento das artérias. Após analisar 617 gêmeos de meia-idade, os cientistas constataram que aqueles com uma diversidade menos ampla de bactérias benéficas no intestino também apresentavam artérias mais rígidas. Esses estudos e outros reforçam a correlação entre a saúde intestinal e a saúde cardíaca, ressaltando o papel fundamental do intestino na saúde do coração, uma conexão conhecida como intestino-coração. É essencial compreender como o intestino não saudável pode impactar o coração. Os efeitos negativos do desequilíbrio bacteriano intestinal ocorrem, sobretudo, através da inflamação, a resposta imunológica do corpo a uma lesão ou substância estranha. Não surpreende, pois, que 70% das células inflamatórias ou imunológicas estejam concentradas no intestino, possibilitando que a inflamação se propague por todo o organismo. Existem 4 formas pelas quais um intestino não saudável pode provocar inflamação nas artérias, e em última instância, conduzir à aterosclerose. A primeira delas é a desbiose. Estudos evidenciam que pacientes com insuficiência cardíaca crônica apresentam redução na diversidade de suas bactérias intestinais benéficas. Além disso, apresentam níveis mais baixos de subprodutos microbianos, tais como os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que são benéficos para o coração. A segunda abordagem está relacionada ao fenômeno do intestino permeável e LPS. Uma das principais vias pelas quais as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e aderir às paredes das artérias, causando inflamação, é através de um problema conhecido como intestino permeável. Quando o intestino fica permeável, ocorre um desafio, pois moléculas grandes, como os lipopolissacarídeos, TLPS ou toxinas bacterianas, adentram a corrente sanguínea, provocando inflamação. Isso ocorre porque essa inflamação torna a placa nas artérias instável, aumentando o risco de ruptura, coágulos sanguíneos, potencialmente, um ataque cardíaco. Estudos identificaram a presença de LPS derivados da Escherichia coli circulando no sangue de pessoas que sofreram ataques cardíacos. Em tais casos, foi constatado que essas pessoas apresentavam intestinos permeáveis. A terceira maneira aborda o SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Até 80% das pessoas com síndrome do intestino irritável, TSI, têm SIBO. Nesse cenário, as bactérias do intestino delgado sofrem um desequilíbrio e se multiplicam em excesso. Vale destacar que a maior parte das bactérias intestinais deve estar no intestino grosso e no cólon. Os sintomas do SIBO incluem inchaço, dor abdominal, refluxo, diarreia ou constipação, ou até mesmo ambos. Um estudo revelou que indivíduos com SIBO apresentavam artérias mais rígidas e menor atividade da proteína MGP, que é responsável por prevenir a calcificação das artérias. Isso acontece porque o SIBO reduz a absorção da vitamina K2 proveniente dos alimentos, bem como sua produção pelas bactérias intestinais. Além disso, o SIBO pode causar inflamação generalizada no corpo, aumentando o risco de obstrução das artérias.
A quarta maneira menciona a infecção bacteriana. Pesquisas indicam que pessoas com grandes quantidades de bactérias patogênicas, como Chlamydia pneumoniae e Helicobacter pylori, têm maior incidência de aterosclerose. Os pesquisadores conseguiram identificar DNA bacteriano em mais de 50% de todas as placas ateroscleróticas. Agora, abordemos os alimentos que beneficiam o microbioma intestinal e reduzem a inflamação nas artérias. Começamos com a quinta opção, em alimentos fermentados e probióticos. Talvez você não saiba, mas alimentos fermentados, como o quinte chucrute, são benéficos para o coração. Esses alimentos contêm micro-organismos benéficos provenientes do processo de fermentação, que proporcionam diversos benefícios à saúde quando consumidos, como a redução dos níveis de açúcar no sangue, a diminuição da resistência à insulina, a mitigação da inflamação e a produção de vitaminas B. Em resumo, os alimentos fermentados aumentam a diversidade de bactérias benéficas no intestino, o que auxilia na redução dos fatores de risco cardiovascular, como obesidade e hipertensão. Essas boas bactérias intestinais são conhecidas como probióticos. Outros alimentos fermentados que contêm probióticos incluem iogurte sem açúcar, kefir, tempeh, miso, natto e kombucha. Um estudo detalhado demonstrou que a suplementação probiótica pode reduzir a pressão arterial, sendo que os resultados mais eficazes foram observados quando pessoas com pressão alta tomavam diversas espécies de probióticos por pelo menos 8 semanas ou consumiam mais de 100 bilhões de UFCS, unidades formadoras de colônias, de probióticos diariamente. Outras pesquisas também indicam que um suplemento probiótico contendo diversas cepas pode ajudar a aliviar os sintomas de problemas como intestino permeável, SII, inchaço e doença de Crohn, além de melhorar os indicadores de permeabilidade intestinal. Para tratar o SIBO com probióticos, é aconselhável utilizar apenas probióticos à base de solo, geralmente cepas de bacillus, pois eles não contêm lactobacilos ou bifidobactérias, que já podem estar em excesso no intestino delgado, e adicioná-los apenas pioraria os sintomas do SIBO. Avançando para a quarta opção, em fibras prebióticas. De maneira simples, os prebióticos são alimentos que as boas bactérias, como lactobacilos e bifidobactérias, podem consumir para se fortalecerem. Esses prebióticos são encontrados em diversos alimentos ricos em fibras, tais como bananas verdes, alho, cebola e alcachofra de Jerusalém, sendo frequentemente referidos como fibras prebióticas. No entanto, é importante destacar que nem todas as fibras são prebióticas. Para serem classificadas dessa forma, as fibras devem passar pelo trato gastrointestinal sem serem digeridas e estimular o crescimento e a atividade das boas bactérias no intestino grosso. Ademais, os prebióticos também reduzem a presença de bactérias prejudiciais. Outros alimentos naturalmente ricos em prebióticos, que podem ser consumidos crus ou levemente cozidos, incluem aspargos, raiz de chicória, alho poró, aveia, centeio, soja, ervilha, maçã e grapefruit. No caso de SIBO, é importante restringir o consumo de fibras, especialmente as fermentáveis, até que o microbioma intestinal se recupere. Para tanto, é recomendado buscar auxílio de um nutricionista ou gastroenterologista que possa identificar a causa raiz do SIBO ou da SII e ajudar no seu tratamento. Enquanto isso, o jejum intermitente, juntamente com o uso de ervas antimicrobianas, como óleo de orégano, neem, berberina e alho, pode ser útil para combater o SIB. Chegamos ao tópico número 3, intitulado Alimentos que beneficiam a saúde intestinal. Para promover a cura da barreira intestinal, é recomendado ingerir uma xícara de caldo de ossos de estômago vazio todas as manhãs. Esse caldo é rico em colágeno, gelatina, glicina e glutamina, nutrientes essenciais para a restauração do trato gastrointestinal, redução da inflamação e formação de novo tecido conjuntivo. Esse tecido gradualmente fecha as pequenas aberturas no intestino, permitindo uma adequada digestão dos alimentos e absorção completa de nutrientes e minerais. Além disso, ervas como a raiz de marshmallow, ulmeiro e aloe vera podem ajudar a reparar a camada de muco do intestino. Passando para o tópico número 2, abordamos os alimentos que estimulam o fluxo biliar. Quando o fígado não secreta a bile adequadamente, partículas grandes de gordura não são devidamente quebradas,
o que pode danificar a barreira mucosa do intestino delgado e levar ao intestino permeável. Além disso, a diminuição do fluxo biliar resulta em menor excreção de colesterol, permitindo o acúmulo de micróbios no intestino delgado, levando ao SIBO, síndrome do intestino delgado hiperativo. Nesse sentido, alimentos de sabor amargo, como vegetais folhosos escuros, beterraba, alcachofras, rabanetes e raiz de dente de leão, são excelentes para estimular a produção de bile. Também podem ser incluídos na dieta o limão, gengibre e açafrão, que contribuem para esse estímulo. Por fim, no tópico número 1, abordamos os alimentos ricos em vitamina K2. Essa vitamina desempenha um papel fundamental na prevenção da calcificação das artérias coronárias, ativando a proteína MGP, responsável por transportar o cálcio das artérias e rins para os ossos e dentes, onde é necessário. É importante ressaltar a relação entre a vitamina K2 e a saúde intestinal. As bactérias benéficas presentes no intestino têm a capacidade de converter a vitamina K encontrada em vegetais verdes em vitamina K2, ainda que em quantidades limitadas. Além disso, estudos mostram que a vitamina K2 melhora o microbioma intestinal, aumentando o número de bactérias benéficas, como os lactobacilos, e diminuindo a quantidade de bactérias prejudiciais, como a Escherichia coli. Essa vitamina também possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na prevenção do intestino permeável. Para obter vitamina K2, é necessário recorrer a duas fontes. A primeira são as fontes de origem vegetal, obtidas por meio da fermentação, como nato, quente e chucrute. A segunda são as fontes de origem animal, especialmente animais criados em pastagens, como kefir, queijo, gemas de ovos, carne suína e bovina com maior teor de gordura e órgãos. Caso opte por suplementar, é recomendável escolher a forma MK7 de K2, que permanece na corrente sanguínea por mais tempo. A dose recomendada é de 100 a 200 microgramas por dia. A MK7 costuma ser combinada com vitamina D3 em um único suplemento, o que é uma opção vantajosa, já que a vitamina D3 auxilia na absorção de cálcio pelos ossos. Aqui estão duas ações que você pode adotar de imediato para aprimorar a composição de micro-organismos presentes no seu intestino. Evite consumir açúcar, carboidratos refinados, álcool e outros alimentos e bebidas que contenham alto teor de carboidratos. Utilize medicamentos como antibióticos e inibidores de ácido apenas quando absolutamente necessário. É importante ressaltar que esse vídeo é educativo e não se trata de aconselhamento médico. Sempre consulte um profissional de saúde antes de promover qualquer alteração em sua rotina de cuidados com a saúde. Desejamos que este guia lhe seja útil ao compreender a relação direta entre a saúde do seu intestino e a saúde do seu coração. Lembre-se da importância de zelar pelo seu microbioma intestinal e de fazer escolhas alimentares saudáveis, pois tais ações podem trazer significativos benefícios para a sua saúde cardiovascular e bem-estar geral.